Slasher sempre faz bem nessas maratonas de Halloween, mas você já ouviu falar em Isolamento Mortal? É daquele filme que pode gerar gatilho em muita gente, muito medo, porque vai reviver sensações e sentimentos do período lá da quarentena da Covid-19. Vem que eu vou falar mais um pouco e te dar a dica desse filme que tá escondidinho lá no Telecine. Slashers é um dos subgêneros mais amados aí do terror, a gente tem ícones, né? E o primeiro foi o Massacre da Serra Elétrica lá em 1974 e a gente teve padrões estabelecidos para isso. O que seria ali definido como slash? Um assassino mascarado, uma arma, basicamente algo como uma faca. A gente vai ter também uma garotinha que vai sobreviver no final, a nossa final girl, que sempre será icônica e lutará contra tudo e contra todos e contra o nosso mascarado. Ele pode ser de origem tanto quanto sobrenatural, ou um cara ou vários ali tentando botar o pavor, geralmente em adolescentes universitários. Mas é claro que esses padrões eles podem variar, eles mudam, eles vão se adequar ao tempo que eles vivem. Sempre existe ali uma mensagem sociopolítica, mais bobo que às vezes a gente acha que o filme é. Sim, Slasher ele tem uma mensagem, ele trabalha com os medos mais presentes durante aquele período em que ele está sendo feito. Então, Isolamento Mortal, ele trabalha com todo o pavor, todo o medo e a paranoia que a Covid entregou pra gente durante aquele período, envolvendo perdas, mortes e a sensação de que tu, por mais isolado que esteja, pode ser alvo e pode pegar a Covid. E isso é o que tá aí nesse filme, que tem 1h30, nem isso, e tá lá no Telecine, que eu nem tinha visto quando chegou, ele é de 2022, realmente veio assim bem de mansinho, até porque o tema ainda é um tanto quanto sensível, nem todo mundo consegue visitar e lembrar do período da Covid-19 ainda, porém é interessante e legal analisar esses filmes que estão saindo e que já saíram, que vão falar sobre esse momento histórico triste que a gente viveu e trazer isso para um filme de terror e como ele é representado. E trazer isso para o terror e tudo que acontece é interessante sim em algumas partes. E ele vai acrescentar este medo, além de ser um slash com um assassino matando, né? A princípio, a gente não sabendo os motivos, mas nesse contexto de isolamento social, faz com que o filme se torne angustiante ainda mais. Nessa história a gente vai acompanhar a Parker e a Mir que vão para casa, né, de campo lá. Sim, é basicamente aquela invasão de casa, terror em cabana, mas misturado com esse elemento slasher de ter um assassino mascarado. Então elas vão para esse lugar na beira do lago, somente as duas, porque elas vão fazer esse isolamento lá juntas, superando tudo. Depois, é claro, de um final de semana de despedida, já que a gente vê que o filme se passa bem no início ali. Tudo começa, né, a fechar os Estados Unidos, a ter o isolamento mais pesado, então elas acabam se retirando. É ali por abril, basicamente, que acontece a história. Então a gente lembra muito bem, a gente ainda estava meio incrédulo, não acreditando, as mortes aumentando e pensando que, tipo, daqui uns dias isso tudo acaba, mas só aumentou e piorou. Então é nesse momento da história que elas vão para essa cabana, né, para essa casa de campo da Parker. Só que já na primeira noite, a casa dela é invadida. No primeiro momento, por um ex-namorado bem inconveniente, né, que tá tentando reatar com ela, e depois
por um mascarado. No caso aqui, a gente não tem uma máscara, como em Pânico ou Halloween, a gente tem uma máscara realmente facial, né, que a gente usava de proteção, a pessoa, no caso, usando um capuz, a máscara, todo de preto. E isso vai remeter àquela coisa da gente, né, estar naquele momento onde descobrimos que o uso da máscara é extremamente importante, que a gente precisava sair e nos momentos que a gente saía não poderia tirar a máscara em momento nenhum. Então esse assassino utiliza disso, utiliza da máscara para não ser reconhecido e matar. Ele invade a casa aí das garotas junto com o DJ, que é esse namorado da Parker que apareceu ali antes, e começa a perseguir todo mundo. O interessante também é bem no início do filme, onde a gente vê a primeira morte, uma das primeiras mortes aí desse assassino, desse serial killer, e como a gente é colocado dentro de um mercado junto com a primeira vítima, né? Questão de isolamento, de distância, de não ter quase nada no mercado, isso já era muito apavorante a gente pensar em ir no mercado e não ter nenhum papel higiênico. Então ele utiliza, né, o filme utiliza disso, dessas coisas que a gente viveu aí no filme para dar essa sensação de pânico, de isolamento, de estar em um momento realmente caótico. Então, no resto ali delas tentarem sobreviver, né, a Parker e a Miri, a gente vai ter momentos de algumas mortes bem interessantes. E isso é um ponto que o slasher sempre prioriza, né? Mortes muito espetaculares. Não são muitas, porque esse filme foi feito ali em 2021, então as coisas já estavam mais flexíveis, mas não tanto. Então são poucos personagens que a gente tem no filme, então são poucas mortes. Mas as que acontecem são bem interessantes em alguns aspectos. Tem uma que usa fogo, que é espetacular, mas no final das contas a gente tem um slash bem clássico, com elementos bem clássicos de sobrevivência das nossas protagonistas, né, de como tudo vai acontecer, e o principal, o motivo, o porquê que estão perseguindo a Parker e a Miri, né, o que elas fizeram. Geralmente, né, um serial killer, um assassino e um slasher, ele pode não ter motivo nenhum, tá? E isso vem de, digamos, eras do slash, né? De tempos em tempos, os motivos dos assassinatos, eles mudam. Atualmente, essa ligação mais íntima com a vítima, ela está bem presente, então a gente tem isso também no filme, e porque também acaba sendo ali o ponto alto. Todo, digamos, o egoísmo juvenil que a gente viu muito durante, não somente juvenil, mas de muitas pessoas, o egoísmo de não pensar no outro é um dos motivos que fazem com que essas garotas estejam ali naquela situação. Ele traz muitos motivos plausíveis para tudo isso que está acontecendo, né, dessa perseguição. É claro que numa escala muito maior, porque é um filme de terror, é uma fantasia, usando esses elementos reais. Por isso que eu te aconselho a assistir Isolamento Mortal, se você não tiver nenhum problema com o tema. Ele tá lá no Telecine e ele é bem interessante, trazendo essa temática, essa mistura de slash com invasão de casa, e também trazendo esse contexto bem marcante que foi a Covid-19 e o período de isolamento que a gente passou. Se você assistiu, gostou, me conte aqui nos comentários. Não gostou também, né? Um slasher, ele geralmente pode não agradar todo mundo, mas o importante é que você vá, confira para tirar suas próprias dúvidas. Se ficou com alguma questão em relação dos motivos, né, alguma coisa, me pergunte aqui nos comentários que eu tiro suas dúvidas. Aqui é realmente para dar a dica, não vai ser nada explicado, mas para dar aquela vontadezinha de, nessa maratona de Halloween, conferir Isolamento Mortal. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, que eu sempre, todos os dias em outubro, apareço aqui com uma dica diferente. Beijos e até a próxima.